Olá, sextou e o Placar Horizonte está no ar para você. A gente chega para falar da preparação do Atlético e Cruzeiro para o Clássico Mineiro neste sábado, 22ª rodada do Brasileirão. Tem ainda a preparação do América para o jogo desta sexta-feira com muita alegria. Ô Coelhão, me ajuda! Será contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. E claro que tem muito mais sobre Olimpíadas. O time Brasil conquistou mais medalhas e vai em busca de mais, muito mais neste final de semana. Tudo isso e muito mais, vem com a gente porque tem muita coisa boa no seu Placar Horizonte de hoje. E você pode acompanhar o nosso programa aqui também na TV aberta, no canal 30.1. Isso é tradicional, gente. Hoje lá em Florestal mesmo, me disseram que estavam vendo por lá. Também na Vivo TV, canal 513. E ainda na Valenet no canal 159. Lembrando para você que estamos também lá no YouTube, escreve lá rapidinho, de graça, muito bom, youtube.com/Placar Horizonte. Nosso programa também está ao vivaço no youtube.com/canal TVH. Se você quer aparecer aqui na tela, muito fácil, muito legal, interatividade total. 971669238 é o WhatsApp. Manda pra gente o que você quer ver aqui no Placar Horizonte, que a gente vai colocar tudo. E também você pode nos seguir lá no Instagram, @Placar Horizonte. Atendendo a pedidos, como sempre, ela está aqui mais uma vez. O fenômeno, tá, gente? Isso aqui é o fenômeno da comunicação esportiva brasileira. Daqui uns tempos mundial, tá? Mundial. Sara Zeferino, seja bem-vinda, Sara. Teletransportei de volta, né, pro estúdio. Ontem eu estava na redação, o Tiburcio estava aqui, né, o padre Luiz Gustavo estava aqui, a Elton também, como sempre, excelente na apresentação. E hoje eu estou aqui no estúdio com vocês, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E vou aproveitar para mandar um abraço para Dorinha e para a Selma, nossas telespectadoras que estão sempre com a gente. Sempre ligadinhas e na torcida aí para os seus respectivos times, né? Vamos, que esse final de semana promete, é clássico, é Campeonato Brasileiro, é América, é Olimpíadas, tem coisa demais. Se você falou da Selma, você tem que falar do Dior. Do Dior, verdade. Um abraço pro Dior também. Gatinho Dior. Agora aqui a gente tem que fazer uma reverência, assim, ó. Esse aqui é fera. Esse sabe tudo e mais um pouquinho. O grande Roberto Tiburcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Aleixo. Boa tarde, Sarinha. Satisfação. A Sara fez a melhor cobertura das Olimpíadas, mesmo daqui, viu, gente? Disparado. Show. Disparado. Parabéns, viu, Sara? Obrigada, Um abraço para a equipe técnica, mais técnica da televisão brasileira, aquele pessoal do Balaio do Dedo de Prosa, da Banana Preguiçosa, que está nos acompanhando aí no Misturou YouTube. Tudo aqui agora. No YouTube não, no Instagram, @Roberto Tiburcio oficial para todo o Brasil. Aqui, eu estou impressionado que no horário que é feita a transmissão no Instagram, o que está subindo de quantidade de seguidores, graças ao Placar Horizonte, é absurdo. Um abraço para você que está aí do outro lado. Daqui a pouco tem tudo, né, Aleixo? Muita coisa o acontecendo. Superclássico, sobre o América hoje. Eu vou estar no hospital, não posso ouvir com o celular, mas vou botar um radinho debaixo do travesseiro e torcer pro Coelhão, né, Sara? É isso aí, tem que torcer muito, porque tá precisando, viu? Pois é, eu quero mandar aqui um abraço pro meu amigo José Lino, lá de Florestal, que hoje perdeu a sua mamãe. Eu estive lá também hoje para dar um abraço nele. Um abraço para toda a família, tá, Zé Lino? Você está aqui no meu coração. Deus abençoe vocês e conforte a todos. E mandar um abraço pro meu amigo Vanderlei, Sara. Fez uma cirurgia, já tem um longo tempo que ele fez cirurgia, mas curte o nosso programa todo dia. Ele e a Claudilé, a esposa dele, né? Então, abraço para vocês. Vamos começar então falando do clássico deste final de semana entre Cruzeiro e Atlético. Afinal de contas, o mando é da Raposa. Quais são as expectativas, Tiburcio? Começar com o senhor. Rapaz, é o que eu disse aqui, quem está do outro lado sabe, o Cruzeiro é favorito para o clássico deste sábado no Mineirão, casa cheia, né? Isso. Todos os ingressos vendidos. Vendeu tudo, acabou, não tem quem comprou, quem não comprou vai ter que ver em casa, no barzinho, em algum lugar. Sábado, 9h30 para vender tudo, a torcida do Cruzeiro está de parabéns, é favorito, apesar de que eu acho que é um jogo de empate, mas o Cruzeiro é favorito pela própria campanha que vem fazendo, pela sequência do Cruzeiro com o Seabra, que é muito boa. Pois é, está na tela aqui o serviço, Mineirão, 9h30 da noite, 22ª rodada. O campeonato já começando a caminhar para a etapa final nessa área. Sua expectativa para esse grande clássico? Rapaz, acho que vai ser um bom jogo. O Cruzeiro
totalmente diferente do que foi na terceira rodada, né? Foi Sim. o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético também com algumas mudanças e menos embalado do que estava lá no começo, né? Com o trabalho do Milito. Então, acho que vai ser um bom jogo. Não espero muitos gols, mas acho que o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo, só que é aquilo, né? Velha história. Clássico é clássico, futebol é jogado, então a gente vai acompanhar... pescado. Exatamente. E aí a gente vai acompanhar essa partida, mas acho que os dois times hoje têm chances de ganhar. Acho que tá aberto assim, esse confronto. O Cruzeiro pode fazer valer o mando de campo, o ligeiro favoritismo, mas ao mesmo tempo o Atlético pode fazer uma bela partida, como fez contra o CRB, e conquistar essa vitória contra o rival para subir a moral do Galo, Sim. que vai entrar na Libertadores nessa semana, né? Assim como o Cruzeiro vai entrar na Sul-Americana. Então, é um jogo que pode, como sempre, né? O clássico tem um peso muito maior do que outros jogos, do que outras decisões, e esse não é diferente. Beleza. O Cruzeiro a gente tem que lembrar que vai jogar com 12, né? Sim. 11 em campo e arquibancadas lotadas, cadeiras lotadas, porque o mando é do Cruzeiro, não tem atleticano lá. Claro que vão ter aqueles que estão trabalhando, né? Mas tirando isso, não tem. E nós vamos puxar aqui agora na tela uma coisa muito legal, o trabalho que foi feito aqui pela produção. Como foi a escalação dos times no último clássico pela terceira rodada do Brasileirão, no dia 20 de abril, na Arena MRV. Olha o Scarpinha aí, o homem do skate. O Galo foi de Everson no gol, Saravia, Gemerson, que nem está por aqui mais, Arana, Otávio, Bataglia, Franco, Zarate, o Scarpa, Paulinho e o Hulk, que não vai jogar porque está lesionado. E agora o time do Cruzeiro, bem modificado, muito modificado. Esse time do Cruzeiro aqui é muito pior agora. Ah, com certeza. Esse que tava, né? O que vai jogar amanhã é muito melhor. Bem superior, né? Então, Anderson, o William, que está confirmado, vai para o jogo, isso é muito bom. Neres nem está por aqui mais. João Marcelo suspenso. Marlon vai para o jogo. Machado não está aqui mais. Ramiro deve estar no banco, assim como o Lucas Silva, o craque Matheus Pereira, o Arthur e o Rafa Silva. O Rafa Silva, inclusive, deve estar no banco nesse jogo. Não, desse time aí a gente tem hoje, que ainda é titular, o que vai para esse clássico, né? William, Marlon, Matheus Pereira, só. É verdade. 3 jogadores. De 11, 3 jogadores são titulares no sábado. O João Marcelo não é, porque está suspenso, né? Eventualmente seriam 4 jogadores, pensando sem essa questão da suspensão. Mas por isso eu reforço como o Cruzeiro vem transformado para esse jogo, né? Sim. E além disso, vem uma transformação muito importante que é no meio de campo, que para mim faz o Cruzeiro jogar muito melhor atualmente, ali com o Romero e o Matheus Henrique, né, que estreou muito bem, vem jogando muito bem, é um jogador muito inteligente, já pensa a jogada de forma muito rápida. E o Atlético ali, nesse jogo também, trouxe algumas transformações, né? O Batalha jogando ali como zagueiro, foi uma surpresa a época que aconteceu. Então, também é um Atlético modificado, mas com o trabalho do Milito já ambientado ali, né? Desde a época ele já mantém inclusive o mesmo esquema até hoje. Então são momentos bem diferentes em relação ao primeiro clássico do Campeonato Brasileiro de 2024. Interessante que os dois técnicos eram novatos, né, no time, estavam estreando por aqui, muito legal. E por falar em momentos diferentes, vamos falar, né, de como vem cada um dos times para esse clássico. O mandante Cruzeiro tem em 2024 39 jogos, 21 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Já o Atlético tem 41 jogos, 20 vitórias, 11 empates, 10 derrotas. Algum dos times tem vantagem para o jogo, Tibu? Você já comentou um pouco a respeito, se quiser aprofundar? Esses números são interessantes, mas eu ainda afirmo que o Cruzeiro é favorito para esse jogo. O João Marcelo pode fazer muita falta para o Cruzeiro. O Vidalba vai para o jogo. E aí o Cruzeiro perde com a saída do João Marcelo, perde muito. Em velocidade, em todos os aspectos. O João Marcelo hoje está no G6 dos melhores zagueiros que atuam no Campeonato Brasileiro. E o Atlético, ontem à noite chegou muita coisa para mim lá, eu estava vendo o Hulk treinando, falei, esse cara vai jogar, ué. Que é aquilo, ele queria, né? Se dependesse dele, ele ia. Que é aquilo, que animal, ué. Ô, Sara, me falaram uma coisa no ponto aqui agora, o Lucas falou para mim, uma coisa muito interessante, eu vou te perguntar, puxando uma coisa lá do passado. Ele estava falando que o Vidalba é um zagueiro mais baixo. Sim. Meu avô, o senhor Aleixo, né, que está lá no céu nesse momento, também era um homem baixinho, mas ele tinha uma frase fantástica. Ele falava, o que me falta no tamanho, eu compenso na minha esperteza.
Viu, seu Aleixo? Onde quer que o senhor esteja. Essa é a frase, eu estou te representando aqui. É isso mesmo, Sarinho? Quero ter que ser esperto. Você perguntou logo pra mim, né? Eu vou defender a classe. Ô, Sarinho, é claro. Eu vou defender a classe dos baixinhos. Mas, logo quando você falou o nome do Vidalba, eu me lembrei que ele teve a oportunidade de jogar num clássico nesse ano na Arena MRV, né? No Campeonato Mineiro, ainda com o Larcamão como técnico. Sim, e verdade. O Vidalba não fez uma boa partida nesse clássico, é verdade. né? Deixou passar muito o Paulinho entre linhas, ele não acompanhava essa marcação e depois disso, inclusive depois desse jogo, ele passou a ser muito criticado pela torcida, né? Muito cobrado, passou a ser descredibilizado também, de algumas pessoas pensarem, não é tudo isso, né? Um zagueiro fraco, etc. E ele demorou a ter novas oportunidades no Cruzeiro, mas com o Seabra, quando ele está tendo a oportunidade, ele tem jogado muito bem. Sim. Ele tem feito valer ser esse reserva imediato. Hoje, infelizmente, não tem como ele disputar com o Zé Ivaldo e o João Marcelo, porque são jogadores que estão à frente, titulares incontestáveis no Cruzeiro, mas o Vidalba, quando entra muito bem, e eu acho que ele vai querer se recompensar também com a torcida nesse momento. Jogando em casa, sabe que é um clássico importante, no que ele teve a oportunidade de jogar não se saiu também, então essa questão da altura, inclusive no time do Atlético, eu acho que não faz tanta diferença. Joga da área do Atlético não é um diferencial assim do time. Então, acho que ele vai compensar muito na velocidade. Contra o Botafogo, que o forte do Botafogo é a jogada aérea, ele jogou e foi muito bem. Exato. Jogou. Posicionamento. Sim, questão de posicionamento. Ele não é nenhum passarela, comparando a quarto zagueiro canhoto e de estatura mediana. Ele é baixo, como não tem a velocidade do passarela, que subia de cabeça, mas ele é bom zagueiro, ele não é mau zagueiro não. Sim. Foi boa contratação, viu? Ele para compor o elenco, para entrar, ele é preparado para jogar na grande maioria dos clubes brasileiros, seria titular. Pois é, e a expectativa é que tenhamos mais de 60 mil pessoas no Mineirão nesse sábado. Em parcial que foi divulgada nesta quinta-feira, o Cruzeiro já anunciou que já vendeu 55 mil ingressos, apesar do estádio cheio. É triste essa questão do espetáculo com apenas uma torcida. Isso é lamentável, lamentável. Para mim, é a falência mesmo da questão pública, né, da defesa pública, porque não conseguir suportar é difícil. E agora, no nosso momento olímpico, ontem tivemos mais uma medalha garantida para o time Brasil. O Edival Pontes, o nosso netinho, conquistou o bronze na categoria até 68 quilos, depois de vencer o espanhol Javier Polo Pérez por 2-1. Esta foi a 15ª medalha do Brasil na capital francesa e a terceira do taekwondo brasileiro nos Jogos Olímpicos. A gente tem que trazer o Diomar aqui para falar dessa medalha depois, viu, Sarinha? Essa medalha foi muito interessante, Ailton, porque ele chega para essa disputa de bronze porque o adversário dele chegou até a final. Sim. Então ele ficou 8 horas esperando para saber se disputaria o bronze ou não. E aí, quando disputou, também foi emocionante ali, até os últimos segundos do Taekwondo, porque tem até VAR, né, no Taekwondo também, para saber se tocou na cabeça, enfim, tem toda uma tecnologia. E aí o Netinho passou por fortes emoções e comemorou muito, de forma merecidíssima, fez história. E mais um atleta brasileiro fazendo história em Paris. E um momento bom para a gente, né, porque depois da gente ter assistido o vôlei de quadra, que para mim ainda está engasgada, que está entaladíssimo, eu fiquei muito chateada. E depois a gente tem um alívio, né, de acompanhar um atleta sendo medalhista em Paris. Maravilha. E você em casa, gostou de mais essa medalha, essa notícia fabulosa? Mande a sua opinião pra gente que vai aparecer aqui na tela, no WhatsApp, no 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Mande a sua mensagem para cá, dê a sua opinião, que a gente vai ler tudinho aqui, ó, ao Wagner de Rondônia. Boa tarde, o Cruzeiro vai ganhar amanhã 3-1 do Atlético. É o nosso amigo Wagner, extremamente otimista, viu, gente? Olha só, agora direto de Venda Nova. O Carlos, boa tarde, Ailton e bancada do Placar Horizonte. O Cruzeiro vai massacrar o Atlético Mineiro.
né? Tá animado, hein? O Cruzeirense tá moral animada, lá viu? em cima. Próxima. Agora um atleticano. Agora sim. Isaías, boa tarde. Gostei da contratação do Daverson. Tem que ser titular no sábado. Ele tem presença diária. Vargas não. Já temos Paulinho e Bernard. 3-1 para o Galo. Isaías de Esmeraldas. O pessoal Fala em tá Esmeraldas. apostando em muitos gols, né? 3-1 ali todo no primeiro, mundo, 3-1 no Muitos terceiro. gols, né? Então fica Torcida do 3-3, Cruzeiro. todo mundo fica alegre. Eu acho que vai ser 2-1, só não sei pra qual lado ainda. A torcida do Cruzeiro está muito otimista, tá dando um baile na do Galo nas participações. Né? A raposada tá que tá, viu? Eu tive com o Dedé hoje, falou de Esmeraldas. O Dedé, abraço pra você, tá? Ele falou que o Galo vai ganhar 3-0. Atleticano, ele é conselheiro lá do Galo. Ah, então tá explicado. A gente falou de um modo geral, né, do clássico deste sábado. E agora a gente entra no recorte de cada time para esse jogo. Vamos começar com o Cruzeiro, que é mandante dessa partida, porque o lateral direito, o William, treinou normalmente nesta quinta-feira e não deve ser, né, nenhuma dor de cabeça aí para o técnico Fernando Seabra. Notícia de alívio para os cruzeirenses, sabe? Com certeza, eu acho que o Cruzeirense, quando viu a foto do William treinando pesado lá na Toca da Raposa, até respirou mais aliviado, assim, porque além do William ser um jogador fundamental no esquema, quando o torcedor olha para o banco, tem o Gasolina, né? Então, a preocupação em um caso de lesão ou de suspensão do William dobra quando o torcedor olha para o banco. Porque não tem sombra, né? Como a gente tem dito aqui no Placar Horizonte. Então, é importantíssimo. Acho que o torcedor cruzeirense viveu essa tensão do William até ontem, né? Ficava naquela expectativa. Será que vai jogar? Será que não vai? Mas aí parece que está tudo tranquilo com o William e deve ser titular, sim, nesse clássico de amanhã. Presta atenção, Tiburcio. Olha só. De acordo com os dados do SofaScore, o William é o segundo jogador com mais nota, né? As notas mais altas na temporada do Cruzeiro, atrás apenas do Matheus Pereira. Hoje, esses aí são os dois fundamentais para o trabalho do Seabra? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu vou te falar que até surpreendente, eu achei que o William fosse o top score do Cruzeiro nesse quesito. Acho que o William está até acima do Matheus Pereira em alguns aspectos. A nível de seleção brasileira hoje, quem teria mais chance, o William ou o Matheus Pereira? Meu modo de ver, o William tem mais... Existem mais possibilidades para que ele venha ser convocado num curto espaço de tempo. Concordo que o com William você, tem né? uma competição bem menor, né? Exato. Lateral também, tá terrível. também. Exatamente. Tá terrível. Então, assim, eu acho Ele que não passa tem mais por competição isso. para ele. Eu Exato. levaria o William porque quem tem Danilo, o menino que jogou lá... Aqui em Minas, o que podia competir com ele não é brasileiro, que é o Eu Sarabia, né, que achei está que era o jogando Matheus tão do bem. América. Não, tem que dar calma. uma Tem elevada. que subir ainda. Tem que subir um pouquinho. Mas Não, eu o acho que Sarabia esses tá dois aí, eles são mais do que fundamentais para o Seabra. Tanto que a gente percebe o quanto o time sentiu no último jogo, né? Contra o Fortaleza. Quando o William deixa a partida e o Gasolina entra, ali eu acho que o torcedor cruzeirense entregou o jogo. Porque já estava difícil, né? Aí tem a questão de estar jogando no campo que não conhece, o campo ruim também, enfim. O time já sente de um modo geral. E aí quando o Gasolina entra, sendo que o Cruzeiro estava usando muito o lado direito, você depender do Gasolina para fazer as jogadas ofensivas, infelizmente não vai ter, baixa, né? Não né? vai ter. Então os dois são fundamentais mesmo para o Cruzeiro. E aí cabe ao Atlético saber marcar os dois. Porque se marcar bem os dois, vai quase que anular Segura meio o time. né? Vai quase que anular o time do Cruzeiro. Tem o Matheus Henrique também. Pois é, por isso que eu falei um quase aqui, porque o Matheus Henrique é um jogador de destaque, tem criado muitas jogadas. Então ele alivia o peso para esses dois O também. Wallace está no banco? Deve ser relacionado, né? Vai ser relacionado. Agora, não nos esqueçamos também que tem o Barreal lá na frente, que é um diferencial. Sim. É um jogador muito técnico, muito bom, principalmente para clássicos. E tem agora o Cássio no gol, que é também... É diferente, né? Você vê aquele gigante lá na frente, não é a mesma coisa tirou de ver foto o com a minha Anderson. filha ontem, lá no BH Shopping. Ah, que Foi legal. muito gentil, Ele te cortês. recebeu muito bem na Florida Cup? Bem, e agora nós vamos para o outro Aqui. lado do Atlético. O Davidson treinou ali na cidade do Galo nesta quinta-feira e, inclusive, já fez gols no treinamento. Você vai colocar ele no time, tipo? Você já falou isso ontem, mas a audiência ela é rotativa, vale a pena repetir. Quem que é que nós vamos colocar no time? O Davidson, o Davinho. Não, o Davinho é no banco. E o Davinho tem chegou aqui, está trazendo o Dodge Dart igualzinho do Aelton. O Aelton tem um Dodge Dart Chrysler
Que é a coleção dele, gente. Ele não Tem quer o quê? contar aqui, não. Tem o quê? É um Dodge Dart Chrysler. Entendi. E a gasolina, ele foi lá abastecer outro dia e o tanque é caro, né? Ele encheu, só que a gasolina estava estragada, igual o lateral direito do Cruzeiro, o Dodge Dart desse... Então o William tem que jogar, não pode ser gasolina. Agora o Deivinho é o cara que já está comunicando bem com a torcida e tal. Tem que ver se a bola dele vai entrar. Ele é bom jogador. Na hora que tiver oportunidade, ele deve estrear, tá? Segundo tempo ele deve entrar. Eu acho que começa com Vargas, depois entra o Davis. Sim, Eu até acho que vai ser porque se o Davidson não entrar nesse time também, pelo amor de Deus, né? Não, mas- No quesito Gente, atacante, O Vargas é muito melhor de bola do que ele. Vargas, Mas não tá fazendo o Vargas gol. é só um jogo. Na teoria ele é bom, mas na prática ele não tá resolvendo. O Cadu, idem. Não, o Cadu menos Né? ainda, É, né? o Cadu, Né? O Cadu, Então, assim, infelizmente, nesse último jogo aí contra o CRB, ele teve pelo menos umas 2 boas chances de balançar as redes. Não conseguiu e, além disso, foi Nesse mal. jogo, né? Porque nos outros Pois também. é, ainda tem os outros. Então, assim, se o Davidson for banco pro Cadu, Não, aí não. Aqui, ó, tem que chamar o padre aqui, o padre Luiz, que esteve aqui conosco ontem de Lagoa Lagoa Santa, Santa. para ele dar uma benção no pé do Cadu. E o porque padre Adilson o também, dia né, que ele que- faz o gol, o juiz anula, fala Não, que tá mas aqui- impedimento, que é falta. Você fica me Danado. provocando. Tô igual o Vanderlei aqui. Esse Cadu não dá nada, não, gente. Já tô falando Foguete antes. molhado. Aqui, deixar Vargas e Deivinho na reserva do Cadu, um time com uma folha de pagamento desse tamanho, tem jeito dá. não. E o Davidson treinou ontem já na cidade do Galo, já fez gol, inclusive. Não, na hora que começar a trabalho de finalização, ele e o Vargas, é covardia pro menino. Teve uma vez que eu levei um atacante do Atlético para Holanda, chamava Paulo Henrique. E o Herevém não tinha acertado o pagamento com o Atlético, e ele começou a treinar com bola. Eu falei, ai. Não ai, treina ai. não, menino. Para! Ele arrematou 20 bolas naquele trabalho tático pro gol, errou 19. Meu Deus. Aquele acertou, pegou na trave e foi pra fora. O cara tá assim, dedão de cebola, não acerta o gol, Tibúrcio. E do lado do Atlético, o destaque é quem? Gustavo Scarpa, com a maior nota do elenco no SofaScore, é o cara que pode fazer a diferença no clássico, dona Sara Zeferino. Ah, com certeza. O Scarpa, ele tem... ele é aquela jogada clássica do Robin, né? Que corta para uma perna para chutar, o Scarpa corta para uma para cruzar. Mas ainda assim é muito difícil de marcar essa bola, né? Porque ele cortou ali para fazer o cruzamento, a bola vem muito rápida. E se o zagueiro ali, o lateral, acontece com certa frequência isso, o William às vezes perde muito essa marcação aérea. É um quesito que ele ainda tem que melhorar. Ele perde muito esse tempo para marcar o adversário numa jogada aérea e isso pode prejudicar contra o Atlético. Inclusive, o gol do Saravia, né, no primeiro clássico, sai justamente de um passe do Otávio, que está em excelente fase, né? Um passe dele para dentro da grande área, o Saravia aparece lá sozinho para cabecear e encobrir o Rafael Cabral. Então, assim, o Scarpa, ele tem esse diferencial, né? Ele enxerga muito bem o jogo, esse cruzamento dele, por mais que seja previsível, ainda assim é difícil de marcar. E tem um chute de fora da área que também é muito bom, né? Contra o CRB, teve chute na trave, né? Enfim, contra Criciúma também ele finaliza muito bem. É um jogador que pode levar muito perigo aí pro Cruzeiro. O Davidson já jogou com o Gustavo Scarpa. Jogou no Palmeiras. Então, isso facilita bastante. né? O Scarpa, a Sara falou uma frase aqui, para quem está do outro lado, talvez vocês não tenham percebido do que ela falou. O Scarpa, ele vê bem o jogo. Ele vê bem o jogo, mas muito bem. A visão de jogo dele é espetacular. É um jogador a nível de seleção brasileira jogando pelo lado direito. O Scarpa está sem a bola, ele já está analisando o que ele vai fazer quando ela chegar. Se ele vai cortar para dentro e arrematar com a esquerda, se ele vai para o fundo e vai para... Ele lê bem o jogo. É um jogador muito diferenciado a nível de inteligência. Ele é muito inteligente, muito... Só que eu não era tão fã do Scarpa, e aqui a gente fala, vai dar certo, não vai, e jogando pela extrema direita, eu tenho certeza que é jogador convocável para a seleção brasileira. Não tenho dúvida nenhuma. Tomara. E agora vamos falar das Olimpíadas. Hoje pela manhã, o Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata no C1 1000 metros nas Olimpíadas de Paris 2024. A conquista veio depois de uma bela recuperação do brasileiro durante a prova. Foi nessa sexta-feira. E, ao fim, ele foi coroado com mais uma medalha olímpica, chegando à sua 5ª medalha e se juntando aí ao Robert Chad, Torben Grael, na 2ª colocação na lista de atletas brasileiros com mais medalhas olímpicas, totalizando aí 5 conquistas.
Parabéns para ele, a gente já esperava por isso, a gente falou disso aqui. Com o padre né? ontem. O padre é vizinho dele. E eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a corrida. Sim. Foi emocionante. Muito. Né? A gente pensava assim, não vai dar. Ele chegou lá e conquistou. Ele se recuperou ali nos 150 metros, né, para frente, até o final, e foi uma recuperação incrível, porque até o meio da prova o Isaquias estava em quinto lugar. Exatamente. Em quinto lugar. E aí ele Muito começa, forte. né, a recuperação dele, já é um hábito ele fazer a prova nesse estilo, sim, né? Sim, é a tática ele começa segurando um pouquinho e aí no final o homem arrebenta. E foi assim, dito e feito, se tivesse mais um pouquinho, a gente estava até comentando na redação, quando a gente estava acompanhando a prova do Isaquias, se tivesse mais um pouquinho era ouro para ele, viu? Era. Mas excelente a medalha de prata, o Isaquias que inclusive chegou a pensar em parar, né? Depois de Tóquio, mas aí ainda bem que não parou e tá trazendo uma prata pra gente aí. Eu vou te dar uma missão, Bebeu tá? água de Lagoa Santa, Exatamente, eu vou te dar uma missão, tá, Tiboas? Ah. Eu não sei se ele já tem, mas se ele não tiver, nós vamos arrumar um título cidadão honorário de Minas Gerais para ele. Com certeza, se nós ele, vamos resolver Se ele isso. não tiver, nós vamos arrumar para ele, porque merece. Merecido, ele é tá? um mineiro que veio da Bahia. Pois é. E agora nós vamos para o intervalo, né, gente? Porque você tem que mandar mensagem para a gente. O que você achou da medalha do Isaquias? Eu amei, fiquei apaixonado com mais essa conquista. Mande para a gente a mensagem no WhatsApp no 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Agora vamos ler as participações no WhatsApp, tá aqui na tela. Vamos lá! Vicente Paulo, boa tarde a todos. Se o Atlético jogar bem, com certeza vai ser 4-1. Tá otimista, Pareceu né? um atleticano otimista aí, sabe? Agora, o Si, partícula passivadora, não nos esqueçamos. Esse é cruzeirense, o Zé Renato lá do Prado. Boa tarde, Caraelto Aleixo. Amanhã, dia 10 do 8, tem clássico e o Cruzeiro entra em campo firme e forte. Eu acredito numa vitória apertada por 1-0, né? Pois é. Boa tarde, Aelton. A Rosa América está dizendo, Aelton e bancada já na concentração para o jogo do América no Independência. Tomara que venha a vitória. A Rosa América do São Geraldo. Final de semana abençoado para todos, Amém. Tá? E agora vamos falar de um caso que tem causado uma revolta muito grande por parte da torcida atleticana, porque um vídeo está repercutindo nas redes sociais que mostra um torcedor na Arena do Galo, no jogo contra o CRB, está ali na tela para vocês acompanharem, foi na última quarta-feira. Ele estava torcendo, vibrando, participando do jogo, só que a pessoa, né, que estava nesse vídeo, que fez o registro, que diz que estava ao lado, relatou que ele acabou sendo retirado do estádio. O Atlético alegou que ele foi retirado por ter apresentado, abre aspas, uma conduta inadequada, o que não foi a primeira vez. E aí, Sarinha, o que você achou? Esse vídeo tem repercutido aí, né, nas redes sociais, desde ontem, né, melhor dizendo, e o Atlético se posicionou por meio de nota, alegando que esse torcedor foi retirado por um comportamento inadequado e quem postou, o rapaz que postou esse vídeo, se eu não me engano, é Diego Martins, o nome dele. Ele postou alegando que não viu nenhum desse comportamento. E aí, muito que tem sido questionado em relação à retirada desse torcedor é se há, por parte do Atlético e da administração da Arena, né, um comportamento assim de elitismo, né? Sim, preconceituoso. Exatamente, um comportamento elitista e preconceituoso, porque a gente já tem acompanhado aqui e a gente fala isso. O público da Arena hoje é mais da elite. Claro. Né? A gente não vê torcedores que antes iam ao estádio tendo acesso à Arena hoje. E esse pode ser um caso que reflita justamente isso, né? De quando você tem essas pessoas mais vulneráveis, né? De uma classe mais abaixo tendo acesso, elas são retiradas. Enfim, a gente vai acompanhar também o que se passa em torno desse episódio, né, Ailton? Pois é, e para a gente trazer luz aqui para essa situação, nós vamos falar agora com o Dr. Pedro Júnior de Paula Souza, que é membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. E, doutor Pedro, seja muito bem-vindo, o senhor acompanhou a situação, o que o senhor acha a respeito? Boa tarde, tudo bem, os envolvidos? Eu acompanhei a situação pela internet, né? Eu acho que o caso, como a
colega falou, né, beira para um elitismo, né, porque o racismo sempre foi muito subjetivo, né, então quando eles alegam conduta inadequada, né, eles tinham que, no mínimo, demonstrar qual conduta é essa, né, onde está a inadequadade da situação, né, essas condutas, né, os acessos a esses espaços de camarote, né, são acessos elitizados, né, então quando você vê um morador de rua, né, pobre, preto, né, frequentando esses espaços, incomodam, né, e dessa forma eles arrumam termos, né, termos burocráticos para que essas pessoas, né, marginalizadas, né, sejam convidados a sair, né, e isso é normal para as pessoas marginalizadas, sabe? O interessante é que agora está chegando na burguesia, né? E a gente tem internet que agora não deixa mais essas condutas ser mais, invisibilizadas, sabe? Ficar por debaixo do pano, né? Ser velada. Doutor, um abraço. Roberto Tiburcio, é uma satisfação enorme estar falando com você ao vivo. Seguinte, eu vi essa imagem aqui, eu estou indignado, e isso machuca o coração da gente, me dá uma tristeza quando eu vejo a pessoa não está fazendo nada demais ali, está se divertindo e tal. Pega essa causa, doutor. Pega e mete uma ação de perdas e danos morais no Atlético a favor desse cidadão que está lá torcendo para o clube dele e é retirado. Entra aí e faça isso. E até dentro disso, né, doutor, a importância dessa repercussão, né, desse vídeo, para que um episódio como esse não aconteça mais vezes. Porque a gente sabe que o futebol hoje, ele já eventualmente está excluindo essas pessoas do acesso ao futebol atual, né? Isso acontece de diversas formas, enfim, e a gente sempre nomeia aqui no Placar Horizonte, mas de uma forma tão clara, né? Tão evidente desse jeito, né? Na nossa cara, assim, é importante que sempre nessas situações, quem esteja do lado filme também, né? Registre esses momentos para, inclusive, cobrar da instituição exatamente agora e no futuro também. Não, sim, eu concordo com você. Esses espaços ficam muito elitizados. O preço dos ingressos para assistir jogos hoje são absurdos, né? Ainda que você vá assistir em cadeiras normais, né? O camarote ainda nem se fala, né? E é isso, mas eles compram esses espaços para não ter que lidar com a margem da sociedade, né? E quando a gente consegue esse acesso por direito com esse morador de rua, conseguiu, ele foi agraciado por um torcedor com um ingresso desse, né? É no mínimo justo ele ter o direito de curtir, assistir o jogo, sabe? É um direito garantido, ele não invadiu, né? Ele não pediu licença, ele tem um direito lá, sabe? Foi agraciado, ele tinha que assistir o jogo, né? Houve sim uma perda de oportunidade, né? Perda de uma chance de assistir o jogo, né? O problema é que não pode se dizer racismo, né? Porque, como a gente fala, foi velado, mas houve sim um dano à pessoa, sabe? Mas é bom ter essas repercussões, eu já parabenizo vocês por estar transmitindo essas reportagens, né, fazendo essas manifestações que é muito importante para a sociedade, para mudanças, né? Já não cabe, né? Já temos o Vinícius Júnior sofrendo na Europa, aqui o Brasil tinha que ser referência, né? Doutor Pedro, como é que a gente pode nomear esse episódio? Como que o clube toma uma atitude dessa, mesmo com outros torcedores em volta, dizendo que esse homem não tinha nenhuma conduta inadequada? Os torcedores estão falando uma coisa, o clube está outra. Lá tem um monte de câmera, então mostra as imagens. Falou se foi inadequada, foram nas cadeiras cativas. Qual imagem? O que foi inadequado? Se estão vazando isso, cadê as imagens cadê do a imagem? estádio Cadê a mostrar? prova? Tem que ter uma materialidade, Perfeito. Concorda, doutor? Não, com certeza. Isso aí se chama racismo velado, né? É um racismo velado, né? E a gente tem dois pontos aí, né? Porque além desse cidadão ser um homem pobre, né? Sim. Um morador de rua, ele é uma pessoa preta. Então a gente tem dois recortes, né? Sim. Normalmente, esses espaços, né? Eles são cerceados essas pessoas, né? Eu acho que a Arena MRV, né? Ela se equivocou na atitude dela, né? Eu acho que ainda dá tempo deles consertarem, sabe? Repararem isso. Eu acho que eles deviam, sim, no mínimo, né? Antes dele ajuizar uma ação ou coisa parecida, né? Eles retratar esse torcedor e deixar ele assistir um jogo de forma justa no espaço que ele teve direito, sabe? Ou então esse morador de rua registra um boletim de ocorrência e entrega uma ação judicial contra a Arena MRV, né? É justo. Concordo.
É verdade. Você quer fazer mais uma pergunta, Sandra? Não, só agradecer, né, a participação do Dr. Pedro e pelo esclarecimento, né? É importante a gente trazer essa pauta aqui para que o pessoal que nos acompanha sempre tenha consciência, né? Porque isso envolve futebol, as coisas estão sempre ligadas, isso infelizmente acontece no futebol. Deveria ser um esporte tão democrático, né? Assim ele nasceu, assim ele é na nossa raiz brasileira. Claro. E, enfim, muito obrigada, viu, doutor? Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação, tá? Parabéns, doutor. Muito obrigado. Parabéns a vocês também por estar retratando isso, né, com responsabilidade e seriedade. Isso aí é a função do Placar Horizonte, né? Além de falar de esporte, é de falar também de questões sociais que afligem todos nós. Vamos seguir com o nosso Placar Horizonte agora para falar do América, que joga nessa sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Independência, onde o Coelho tem, inclusive, que retomar a confiança para voltar a vencer, para buscar o acesso, né, Tibus? Tá difícil, né? Tá aqui na tela, inclusive, Arena Independência, 9h30 da noite. Vai lá, Tiba. Não, eu vou ter que fazer um exame essa noite toda no hospital. Ah, polissonografia. Isso, e aí eu vou estar no Radinho. Ah, bacana. Torcer pro Coelho lá no Radinho. Então eu vou torcer para nós dois. Vamos torcer. E aqui, o América vai vencer o jogo 3-1 hoje. Ó, agora Rapaz, eu confiei, porque nos outros jogos ele não estava confiante. Verdade, nos né? outros ele estava meio assim, eu tô achando que esse jogo... Tá azedo, tá ele não sei começa o quê. falando assim, Pois né? é. Então, Agora é sinal que em todos que eu falei que estava azedo, não complicou hoje, não. A América vence 3-1. Vou até levar o seu Joaquim. O seu Joaquim falou que não ia mais, eu vou levar Leva o seu ele. Joaquim no Vou campo. E levar olha ele que hoje. eu gosto muito lá do Botafogo de Ribeirão, uma cidade que eu gosto demais. Mas, infelizmente, aos ribeirão pretanos, né? Tchau pra vocês, que hoje dá coisa. Esse jogo aí tem que ser o jogo da virada, né? Tem, que precisa ser. o jogo, assim, para a América voltar a vencer. Já são aí 5 empates, né? Nos últimos 5 Isso. jogos. Enfim, daqui a pouco você traz esse dado, eu não tenho certeza aqui. Mas é o jogo para o América voltar a vencer e retomar a confiança. Porque, além de vencer hoje, tem que secar ainda os outros adversários, né? Vila Nova, que está ali também, é doido para cravar a vaguinha de vez no G4. Enfim, mas o América tem que pensar um dia de cada vez, né? Um jogo de cada vez. E esse jogo é de extrema importância, sem bobear, né? Igual fez lá no primeiro turno. Exatamente. Vamos fazer uns 2 golzinhos ali, segura para levar essa vitória até o final, porque é jogo para vencer, não tem outra opção não. Como vocês bem trouxeram aqui, né? Ontem, é vencer ou vencer. Pois é, o América que vai ter novidades possivelmente, né? Porque ontem, na quinta-feira, o atacante Matheus Davó foi oficialmente apresentado pelo América. E ele falou sobre essa alegria de vestir a camisa do Coelhão e também sobre onde ele prefere atuar dentro de campo. Fala aí, Matheus Davó, só se fizer gol, tá? Estou muito feliz nesse desafio, né? Nessa confiança que estão depositando de gols. Espero, nesses próximos jogos, poder contribuir para que venha tudo bem e as vitórias voltem a acontecer. Eu gosto de ficar mais próximo do gol. Então, como o professor preferir, ele está vendo no dia a dia, mas eu gosto de jogar centralizado, mais próximo do gol, fazendo as minhas jogadas. Também gosto de cair pelas beiradas, né? Na movimentação do jogo em si, ter essa liberdade. Então, é onde tem a brecha que o adversário dá, né? Cada time vê de uma forma, de uma formação. Então, a gente tem que ver a melhor brecha, o melhor lugar que pode ser adaptado para jogar e vir com a vitória. E o Daniel Júnior, que veio lá do Vitória, que é do Cruzeiro, Daniel Júnior também foi apresentado nessa quinta-feira e falou como ele estava no Vitória e como espera ajudar o Coelhão nesta Série B. Vamos ver o que disse o nosso querido Danielzinho. Eu estava no Vitória, eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, como Deus quer. Não deu certo lá, a gente veio para cá, estou muito feliz, isso aí eu não posso negar. Vim para ajudar o grupo, para ajudar o elenco, não vim sendo melhor que ninguém, vim apenas para ajudar, vou dar meu melhor aqui, para suprir a ausência do Benítez, principalmente. E no mais é isso, fazer o meu melhor. Já joguei a Série B, já fui campeão, já pude pegar o acesso, já tive esse gosto, já tive esse privilégio. E aqui de novo é fazer o meu melhor para as coisas acontecerem naturalmente e da melhor forma possível. Matheus Davó e Danielzinho no Coelhão, era o que você esperava? Ah, não era não, mas quem não tem cão, caça com gato. Fazer o quê? Quem não tem cão, caça com gato. Não era o que a gente queria. O Danielzinho,
É bom jogador, mas a entrevista dele tá... Precisa ter parecia um que é gazinho a neném, mais ali. não tá? Tá parecendo o Tibus. Dodge Dart com gasolina batizada, É, né? com querosene, né? Aquele fenemê subindo no morro, e não vai, não chega. Ô, lá dentro Em das campo costas tem que ser melhor. Em Tem que campo ser não pode melhor. ser assim, não. É, É isso aí, ó. em Salvador, É. te aguarda e te chama. E agora vamos falar das Olimpíadas, porque Duda e Ana Patrícia do vôlei de praia já são medalhistas olímpicas em Paris 2024. A dupla venceu as australianas Mariaf Arcacho e Taliqua Glance, vice-campeãs olímpicas em Tóquio em 2020. Na semifinal, nessa quinta-feira, vão disputar o ouro, né, nos Hoje. Jogos Olímpicos. E nessa sexta-feira, em partida marcada para 5h30 da tarde, contra a dupla canadense Melissa Humana e Paredes e Brandy Wilkerson. Pois é. Boas notícias, a gente já contava com isso também, graças a Deus. E você, está satisfeito também com essas medalhas? Manda para a gente a sua opinião, WhatsApp no 971669238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. E ontem nós tivemos um clube, né, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo avançou, a gente já sabia disso, depois de ficar no 0-0 no jogo de volta, cursou o Alan Franco do São Paulo e o Thiago Galhardo do Goiás, depois que os jogadores discutiram. Pagar mais É, cobras. e a quantidade Exatamente. de E ali latinha tem que de ter tumulto, punição, não é só Vai essa ter. expulsão, não. Tem que Vai ter um ter. gancho violento para os Exatamente. dois. Vai É ter. para os dois. Com certeza. E lá para o estádio do Goiás também. Bem, e agora vamos falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, porque teremos grandes jogos, está aqui na tela. Vamos lá, Fortaleza e Criciúma, quem vence? Fortaleza. Cuiabá e Grêmio, Grêmio. Empate. Atlético e Cruzeiro, Empate. Empate Corinthians e Bragantino, Bragantino. Vasco e Fluminense é clássico carioca. Fluminense. No São Januário? Isso. Da Vasco. Isso foi no sabadão. Domingão nós temos Juventude e Botafogo. Jogão, hein? Botafogo. Empate, hein? Empate. São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo. Paulo. Clássico, Flamengo e Palmeiras. De novo. Flamengo. Flamengo. Vai dar Palmeiras. Bahia e Vitória. Bavi. Vai dar Vitória. Bahia. Na Bahia. Vai dar Bahia. Internacional e Furacão. Internacional. Internacional vai começar a ganhar. E antes de encerrar, né, o nosso Placar Horizonte dessa sexta-feira, vamos falar das Olimpíadas de Paris 2024, porque neste sábado, ao meio-dia, vamos ter a final entre Brasil e Estados Unidos pelo futebol feminino. Expectativa para o jogo, Sarinha? Eu já falo. Brasil, medalha de ouro. Assim seja, eu vou estar na torcida demais, Ailton, mas eu peço, por favor, seleção. Os Estados Unidos já machucou meu coração demais ontem, eu não aguento mais. E já está engasgado, né? 2 finais olímpicas que a gente teve contra as norte-americanas, nas 2 a gente foi prata. Como eu disse aqui, né, anteriormente, nessa semana, essa é a oportunidade que a gente tem para tirar de vez as norte-americanas, ganharmos o ouro. Eu acho que a nossa seleção vem com uma confiança para essa final, como há tempos não tinha essa confiança, né? Eu acho que esse é o momento. 16 anos depois, a gente está de volta a uma final olímpica e podendo ter uma chance de uma revanche, né? Eu acho que isso é um gás ainda maior para as mulheres que estão lá e muitas pela primeira vez. Sim. Então, é o sonho de muitas meninas, né? Estar lá vestindo a camisa da seleção brasileira e numa final olímpica. Então, acho que isso vai ser o gás para elas. Elas sabem que tem toda uma nação assistindo também, mas, olha, independente, já estou muito orgulhosa do que elas fizeram lá em Paris, do que elas fizeram na França. Já sinto muito orgulho, mas eu espero que para coroar essa campanha que a gente fez, deixando França e Espanha para trás, inclusive Espanha, nem no pódio, né? Mas, enfim, eu espero que elas possam coroar essa campanha com ouro. Para mim, elas já são medalha de ouro por tudo que fizeram. Sim. Não, Tiburcio? Aqui, Ailton, aproveitar, nós estamos falando sobre medalhas, sobre Olimpíadas. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Tiago Monção, aí na cidade de Espinosa. Ele que é conterrâneo da Ana, que, se Deus quiser, vai trazer uma medalha de ouro hoje da França, da Ana Patrícia, que é natural de Espinosa, amicíssima do meu amigo Tiago Monção, lá da cidade, maravilhosa no norte de Minas. A Ana, que
também é outra que merecia receber o título de cidadã mineiro, mesmo tendo nascido lá em Espinosa. Vamos conversar isso. Né? Merece todos os nossos aplausos. É isso aí. Confiantes na seleção feminina? Muito. Ela está numa fase muito boa. A dupla encaixou. Sim. Depois da classificação culposa que a Sara trouxe no dia, que eu gostei muito, e eu disse o tempo todo, mesmo no mau momento, eu dizia e falava, a seleção brasileira vai chegar lá. Graças a Deus está chegando, tá? Vai chegar, nós vamos conseguir esse ouro para o Brasil, mas independente de conseguir ou não, para mim, elas já são Tá as bom campeãs. demais, tá bom Com certeza. demais. São. E você, torcedor atleticano, você, torcedor cruzeirense, pelo amor de Deus, o clássico de amanhã, que seja de paz. Você que vai ver aí nos bares, nos restaurantes, tenha paz, não arruma confusão com ninguém não. Você, cruzeirense, vá para o estádio em paz e que as forças de segurança tomem conta e punam aqueles que aprontarem, tá bom? Grande abraço para todo mundo, brigadão, Sara, muito obrigado, Tibúrcio, fiquem todos com Deus, um fim de semana abençoadíssimo para vocês. 19 horas sem reprise, segunda-feira estaremos ao vivo. Beijão para todos. A Rupi! Vamos lá, Sara! Sambadinha.